Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast RV Imola Conecta. Eu sou a Tatiana Freitas e vou conduzir esse episódio hoje com um convidado super especial que vai falar aqui sobre um tema em alta que é sustentabilidade. O que nós já fizemos, o que está em processo e ainda o que está por vir dentro da organização sobre esse tema. E para falar isso com total controle e conhecimento, convidamos hoje Bruno Ferro. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Tati. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, falando um pouquinho sobre sustentabilidade, ESG, meio ambiente, tudo mais. E é uma honra estar aqui novamente com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, Bruno. Você já esteve aqui nesse bate-papo alguns meses atrás, falando sobre as iniciativas, do que estava rolando, e a gente quer saber hoje o que mudou. O que já foi feito e quais são essas ações, o que mudou no radar de lá para cá e o que já avançou dentro da RV no tema de ESG. E para começar isso, esse nomezinho, essa sigla, ela é muito falada, mas eu não sei se todo mundo sabe o que de fato, qual é o conceito, o que está por trás dessas três letras, ESG. Você pode explicar para gente? Claro, ESG significa, em inglês, uma palavra inglesa, que ela tem o nome de Environment, Social e Government, que seria meio ambiente, social e governança. As pessoas aqui no Brasil costumaram mudar essa questão para ASG, ambiental, social e governança. Então, nada mais é do que trazer a sustentabilidade da organização para fazer ela crescer ainda mais num momento mais sustentável. Então, basicamente, a palavra é essa. Ela tem um peso gigantesco, porque falar sobre meio ambiente, o social e governança é muito grande, né? Falar sobre essas questões. Mas, conforme vamos conversando, a gente vai destrinchando um pouquinho sobre isso. Lembrando que a minha parte é só meio ambiente e eu trato só as questões ambientais. Perfeito, Bruno. Então a gente tem três pilares, né? O social, o ambiental e da governança, que é transparência, ética na condução dos processos, certo? Perfeito, é isso mesmo. E considerando que somos a RV Imola uma operadora logística, sabemos que ainda é um mercado que nem sempre essa tendência ou essa importância é dada para o SG e exclusivamente para o ambiental, dentro das organizações. Então, como que foi incorporar isso de forma estratégica dentro da pauta da RV Imola? Tudo começou em 2023, né? Quando a doutora Fernanda Triglia, que é a minha gestora hoje, ela falou: Bruno, eu tô com uma oportunidade para você aqui na empresa e eu gostaria de saber se você gostaria de topar estar aqui novamente para tratar só as questões ambientais. Isso foi em 2023. E aí eu aceitei a proposta, falei: não, pode contar comigo, vamos fazer acontecer. E aí envolveram a Karene, o seu Roberto e o seu Roberto, nosso presidente. E aí a gente começou a falar, tentar entender como funcionaria o ESG na prática. E aí a gente falou que a parte do meio ambiente seria comigo. E aí quando a gente começou a estudar e fomentar as questões ambientais. Então, o primeiro que a gente teve que fazer, entender o quanto de resíduos nós estamos gerando hoje na empresa, o quanto de CO2 nossos caminhões emitem, entender da energia elétrica, entender de todas as questões para a gente poder criar uma cultura dentro da empresa. Então, em 2023 a gente começou, em 2024 a gente começou a implantar essas questões, e a primeira ação que a gente teve em parceria com o marketing foi colocar os copinhos e tirar os copos plásticos, né? E colocar os copinhos e as garrafinhas, que foi um sucesso. Hoje a gente tem uma redução aí de 100% dos copos plásticos da empresa. 99%, né? 100% a gente não consegue ainda, mas a gente já conseguiu diminuir essa questão dos copos plásticos. A gente ganhou um prêmio em cima disso, né? Aqui da Prefeitura de Guarulhos, com a questão desse projeto. Depois a gente começou a construir a nossa gestão de carbono. Então a gente fechou uma empresa para gerenciar todas as nossas questões de carbono. Então, quanto o caminhão saindo daqui, da nossa matriz, quanto de combustível ele teve para fazer a entrega até o nosso cliente. A gente conseguiu mapear essas questões. Depois a gente mapeou quanto de resíduos a gente gerava anualmente nas empresas. E aí quanto a gente mandava para aterro, quanto a gente mandava para reciclagem. E aí a gente foi criando um evento assim gigantesco. Criamos a nossa Semana do Meio Ambiente também, que acontece no final de junho, julho. E esse ano, 2025, a gente juntou junto com a CIPAT, porque o departamento era meio ambiente. E hoje o departamento se juntou junto com a segurança do trabalho. Aí virou SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. E aí a gente conseguiu fazer a CIPATMA, a primeira CIPATMA nossa, foi um sucesso. A gente criou um projeto extremamente bacana, que eu vou falar mais pra frente. E é isso. Basicamente é isso.
Legal, Bruno. Você falou um pouco de iniciativas, né, que iniciaram na RV, como a mudança do copinho plástico, do uso do copo plástico para a caneca, né? Um outro elemento aqui mais que tem uma duração e não tem tanto impacto ambiental como o copo plástico. Falou um pouco sobre a estratégia das rotas, de identificar essas rotas e nosso consumo. Então, isso não é tão simples aplicar, né? Porque tem toda a parte estrutural, mas a gente sabe também que isso envolve muito uma questão cultural, do comportamento. Como que foi conseguir engajar e como que está sendo, né? Envolver os colaboradores nesse processo, porque no papel tudo aceita, né? Tá lá toda a estratégia e a importância, mas como que a gente traduz, como que a gente agrega esse conceito também na vida dos colaboradores? Boa pergunta. A gente mapeou tudo, então vamos falar sobre gestão de resíduos. Então, a gente entendeu o quê? Que uma boa parte é para aterro sanitário. E não era isso que a gente queria, né? A gente pensou o quê? Eu tenho a oportunidade de reciclar mais coisas. Então, a gente se reuniu e falou, gente, vamos criar um treinamento para falar sobre gestão de resíduos com nossos colaboradores. E a gente fez o treinamento, você sabe o que é reciclagem? O nome do treinamento é esse. E aí a gente abordou como que deve ser feito o descarte dos materiais. Fizemos com todos os colaboradores da empresa. E aí o pessoal foi se engajando. Então eu ia lá explicar ao pessoal, ó, copinho precisa se higienizar, depois jogar na lixeira verde. Esse não é reciclado, então você tem que ir para aterro, infelizmente tem que mandar para aterro. Então tem que marcar isso aqui para cá. Hoje a gente está criando uma cultura melhor do que era em 2023, quando a gente não tinha o departamento que cuida do meio ambiente. Então eu consigo entender o quê? Que a gente, com treinamentos, conversando com o pessoal, a gente consegue engajar esse pessoal. Dá um pouquinho de dificuldade, porque são seres humanos, né? Mas a gente está conseguindo. No final das contas, a gente consegue fazer com que o pessoal ele participe literalmente de descartar os seus resíduos corretamente. E estamos funcionando. E essa parte de resíduo, vocês têm já uma noção, uma medição do impacto real? Você falou ali que a gente não tem mais o uso do copo plástico dentro da instituição, então 99% ali não reduz. O que isso na prática impacta ambientalmente falando? Qual que é a redução de impacto ambiental a gente causa não só na RV, mas na sociedade? Sim, com esse projeto, nós conseguimos diminuir por ano 2 milhões de copos que seriam descartados incorretamente. Então, esses copinhos, eles não são totalmente reciclados. Então, a gente conseguiu reduzir esse material. E aí, no ano, 2 milhões. Então, vamos pensar que a gente instalou em 2023. Nesses 2 anos, já foram 4 milhões de copos que não foram descartados incorretamente. Então, a gente conseguiu diminuir as emissões de CO2, conseguiu contribuir para que esses copos não vão ser descartados de maneira incorreta. Então, é isso. A gente conseguiu mudar muito com essa adesão desse projeto. Legal, Bruno. E quando as empresas, no modo geral, né? Quando a gente começa a implantar estratégias de ESG, a gente começa logo pelo mais simples ali, que parece ser simples, mas não é, porque a gente já viu que requer ali uma mudança de comportamento do indivíduo, mas envolve o uso do plástico, do copo e também da folha. A ARV tem muitos processos que eram manuais, né, com consumo de folha. E eu sei também que lá tiveram iniciativas que reduziram, foram para o modo digital. Me conta um pouquinho como que foi essa transição e o envolvimento das áreas nesse processo. Sim, a gente criou um comitê da sustentabilidade. Foi bem bacana a gente envolver os principais departamentos da área, então envolver operação, contabilidade, fiscal. E aí a gente entendeu o quê? Que tinha muitos processos que eram realizados no papel. Então, qual foi a minha ideia junto com o pessoal? A gente se organizou e começamos a entender, mapear. Esse checklist, esse processo que a gente faz no papel, pode ser digital? Vou dar um case que a gente conseguiu agora, que foi a CIPA. Nossas CIPAs eram todas feitas no papel. Então, o cara ia lá, o nosso colaborador chegava lá e queria se inscrever para a CIPA. Preenchia o nome no papel, imprimia, ele assinava. Depois, tínhamos que imprimir várias folhas sobre as cédulas de votação, porque cada colaborador tinha que ir lá, depois marcar o X em que ele estava votando. Também teve a questão de imprimir a lista de colaboradores que vai votar, né? Que são aptos para votar. E aí, esse ano, a gente fez a nossa primeira CIPA totalmente digital. Então, nós temos um sistema que cuida da nossa medicina ocupacional. E dentro dele, a gente consegue cadastrar o colaborador, cadastrar todos os candidatos e a votação é online. Então, os colaboradores recebem um link tem o QR Code, fica no mural de avisos. Eles escaneiam aquele código e aí eles acessam para poder fazer votação.
E aí voltou, automaticamente já vem pra mim. Eu não perco aquele, não é perder um tempo, né? Mas eu não perco o tempo contando cada voto. E aí, por eu ser humano, né? Pode contar errado, tem um não volta menos, volta mais. E aí a gente conseguiu padronizar isso. Então a gente conseguiu reduzir aí, vamos falar, a gente tem 13 filiais. Das 13, 10 tem CIPA. A gente conseguiu reduzir aí mais de 1.000 impressões que serão impressas para poder fazer a comissão da CIPA. Porque, pensa, nós temos que imprimir cédulas de votação. Então, se sua filial tem 1.000 colaboradores, serão 1.000 cédulas de votação, porque todo mundo tem que votar. Então, a gente conseguiu reduzir muito esse número de papel. Mesma coisa é a ficha de EPI uniforme. Antigamente, a gente tinha que fazer o controle na ficha de EPI. Coloca lá, né? Você recebeu a bota, aí tem que anotar na ficha de EPI. E hoje, com o nosso sistema também, é tudo via biometria. Então, eu tenho mais praticidade, o colaborador não precisa assinar mais a folha, só precisa colocar o dedo. Eu tenho rastreabilidade, então eu consigo fazer gestão do estoque. E aí, se, por exemplo, eu sem querer esqueci de onde eu coloquei o papel, eu não tenho esse problema no sistema, porque o sistema vai estar lá no nome do colaborador. Então, sempre eu vou ter a ficha do colaborador atualizada, eu consigo passar para quem precisar de uma ficha para cliente, que sempre exige documentação, tudo fica mais automatizado, eu não tenho aquele problema de perder o documento, entendeu? Então, para mim, essa digitalização funcionou muito bem. A gente já conseguiu colocar no departamento contábil, na nossa portaria para entrada de caminhões. O checklist agora é 100% digital. Também na nossa frota, que é o checklist diário dos veículos, semanal, mensal. Tudo virou digital. Então, a gente consegue ter uma visibilidade maior de todos os nossos processos. E a gente consegue ter um controle melhor também. Legal. É aquilo, né? Pequenas ações, grandes impactos, né? E não é o impacto. O que é importante a gente reforçar para que todo mundo conheça é que é com foco ambiental, mas ele muda todo um processo e, no fim, facilita, né? Sim. Porque, igual você mencionou, a dinâmica de uma simples votação no papel, ela requer um esforço. Então, pega papel, coleta. A gente tem a questão de ter várias regionais, né? Várias filiais espalhadas por todo o território nacional, o que dificulta também, já é um desafio, né? E coletar, gerenciar essas votações em outro espaço. E com a digitalização, além de eu economizar aí a questão do papel e as árvores agradecerem, né? Sim. Facilita o processo. Mas qual que foi a restrição maior, assim? Porque hoje o resultado já está aí, a gente sabe que todo processo de mudança, no início dele tem ali o seu impacto, a sua resistência. Mas o que é mais comum quando você vai incorporar? Olha, não usa mais o copo plástico, esqueceu. Quais foram as ações em conjunto com outras áreas, provavelmente, que vocês estejam envolvidos? Foi essa mudança. O que você sentiu? Qual foi o feedback inicial dos colaboradores com a restrição? O que eles... Não vou fazer. Como que funciona isso? Certo. A gente teve quando eu falo dos copos, a gente teve um pequeno... foi um pouquinho difícil implantar isso, né? Por conta de o colaborador entender que o que nós estamos fazendo é ajudando o meio ambiente, entendeu? Então, a gente começou... o pessoal sempre esquecia, falar esquecimento, né? Então, pegava o copinho lá de descartar depois de tomar o café, e aí esquecia de higienizar, jogava na lixeira errada. Também o pessoal o sistema tá apto para funcionar do jeito que eles queriam, então quando a gente fala do pessoal administrativo, né? Então, tem que entender a realidade do meu time para poder atender as expectativas dele. Então, eu não posso criar um sistema que não atendam eles. Então, a gente teve que entender, melhorar o sistema, fazer ajustes necessários para que eles entendam que aquilo está sendo benéfico para eles. É mais tempo, mais produtividade para cada colaborador quando está no processo mais digital. Então, foi um pouquinho difícil para o pessoal entender, falar, meu Deus, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Será que a gente vai conseguir colocar tudo digital? Esse foi um dos maiores empecilhos no início, de entender que realmente está ajudando eles, né, nesse processo. Então, acho que a maior dificuldade foi essa, a maior restrição. Tá. E aí me diz uma coisa, a gente já fez muito, né? Podemos dizer que é uma pauta um pouco mais recente, a RV está aí para completar 23 anos, então é uma pauta mais recente, mas muito se caminhou, né? Várias iniciativas ao longo desse ano aconteceram para redução de consumo de plástico, de papel, mas o que está no radar? O que você pode soltar aqui de spoiler do que está no radar dentro dessa vertente do ambiental na RV? Certo. A gente começou falando da CIPAT. Essa CIPAT foi a primeira CIPAT que a gente realizou, que foi em conjunto, né, com a Segurança do Trabalho, e foi a primeira que a gente juntou com o social.
Então, por mais que a gente que eu cuide mais da parte ambiental, esse ano a gente conseguiu envolver o social. Então, a gente teve um projeto que foi das tampinhas. Então, qual que era o objetivo? Era que cada colaborador trazesse tampinhas para poder fazer uma doação para uma instituição de caridade lá em Campinas. E aí, o projeto nada mais é que, com essas tampinhas, seriam feitas cadeiras de rodas e ajudar nos recursos que essa instituição precisa. Então, a gente se reuniu e aí começou a fazer recoletar as tampinhas. E a filial que tivesse mais tampinha ia ganhar uma bicicleta. Ia sortear em 3 uma bicicleta. A gente teve 3 bicicletas, a gente conseguiu 3 bicicletas para doar, e a gente conseguiu juntar 300, 400 quilos de tampinha. Então, assim, foi um engajamento muito bom que a gente teve nos nossos colaboradores. Então, uma coisa que a gente vai fazer ano que vem é trazer mais essa questão social e meio ambiente junto, de mãos dadas ali, para poder criar mais iniciativa dessa maneira. Como eu falei no último podcast que eu estive com vocês aqui, sobre a gestão de resíduos também, que a gente está expandindo isso, né? Então, nossos alimentos hoje, eles vão para aterro sanitário. Então, a gente está mudando isso, nós estamos estruturando nosso time para começar a mandar esses alimentos, essa matéria orgânica, para fazer compostagem. Então, não vai ser mais mandado para aterro sanitário e vai para compostagem. Depois, a gente vai correr atrás para conseguir o selo de uma empresa que não descarta nada para o aterro sanitário. Ser uma empresa do aterro zero. Esses são uma dos principais, assim, que eu tenho para falar para vocês. Eu não posso falar muito, vocês vão procurar aí no LinkedIn da RB para poder encontrar mais coisas que a gente vai colocar em prática esse ano. Ano que vem, na verdade, né? Você falou de um ponto importante que é as certificações, né? Existem algumas certificações dentro desse tema, né? Que a gente vem buscando ao longo do tempo com a evolução do projeto, né? Implantam coisas simples e aí a gente vai caminhando, vai entendendo que existem caminhos aí sim de ser uma empresa 100% ali sustentável, o que também é importante, né? Porque outras empresas procuram parceiros que também tenham essa consciência social, ambiental e de governança, né, latentes. E você falou de uma certificação, mas a gente tem outras certificações que estamos buscando, né, nesse tema. Sim, que é o Aterro Zero. Também é uma empresa que ela fornece as emissões de carbono também. Essas são as principais que a gente tem, essas duas. A do Aterro Zero e das emissões de carbono. Porque, como você sabe, a gente é uma empresa de transporte, então nosso maior processo ambiental mesmo é nas emissões de carbono. Então, nós estamos buscando essas duas certificações. Primeiro, a gente tem que entender melhor ainda nosso processo de emissões, conseguir neutralizar isso, para depois a gente correr atrás da certificação. E outro ponto que é importante a gente destacar, que muitas dessas ações voltam, né, Bruno, para os colaboradores, né? Existe um projeto também aí que é o descarte correto. Somos uma operadora logística, então o material ali de embalagem, caixa, papelão, ele também tem um destino correto e isso traz algum benefício, um retorno direcionado para os colaboradores, não é isso? Isso mesmo. Tudo que a gente pega da nossa reciclagem e vende, volta para os colaboradores de alguma forma. Então pode voltar em forma de cursos que a gente promove, a Cipátima, Acima do Meio Ambiente. Tudo que a gente consegue mandar para reciclagem, volta para eles de alguma forma. Então, brindes também, a gente consegue comprar brindes com esse dinheiro. Não é muito dinheiro, porque não é um serviço. Mas tudo que volta a gente vende para trazer para os colaboradores de alguma forma. Não, e é uma forma de engajar o colaborador, dizendo que além dele estar cuidando, né, do meio ambiente, tal, que é a casinha que ele também mora, né, gente, o planeta é todo nosso, traz retorno no dia a dia ali das tarefas, das atividades, com ações de engajamento, ações para o colaborador, né? Sim, sim. Isso cria ainda mais. Promove ainda mais o colaborador para fazer essas ações. Então a gente já pensa assim, vou jogar corretamente, porque quem sabe vamos ter um brinde melhor na Cipátima esse ano. Igual esse ano a gente teve relógios da Samsung, que foi muito bonito, o pessoal adorou os relógios. Teve também, toda a filial teve. Claro que os clientes, fornecedores contribuíram também de alguma forma. Conseguiu airfryer para todo mundo. Então, tipo assim, o pessoal adorou demais. E quanto mais eles ajudam a gente, mais a gente consegue retribuir para eles. E o legal, Bruno, disso é que a gente atinge dentro do ambiente profissional as pessoas para uma conduta pessoal, né? Porque você falou aí do significado da sigla, que é uma prática, né? Na verdade, para a sociedade como um todo. E o que você indica
Porque isso eu tô falando dentro do ambiente da empresa, que, gostando ou não gostando, em algum momento a gente vai ter que se adequar, mas o que que a gente leva para casa? O que você daria como dica, como aí um conhecedor dessa parte ambiental, do que se pode ser feito como indivíduo no dia a dia, para a gente também promover ali um resultado, ou pelo menos diminuir todo esse impacto ambiental que a gente causa para o planeta? Igual eu falei no último podcast, você falou também. Pequenas ações tornam grandes impactos, né? Então, na sua casa, por exemplo, se na sua casa você tem a garrafa PET, de vez de você jogar no seu lixo, você pode acumular um pouquinho mais essas garrafas PET, mandar para reciclagem. Você pode também juntar todo o seu material que é reciclado e mandar para os ecopontos do governo. O governo ajuda bastante as questões de reciclagem, então procurar o ecoponto mais próximo da sua casa. Tem ruas aqui em Guarulhos, mas eu acredito que São Paulo, outras regiões também tenham, que eles vão buscar na sua casa. Então tem um dia específico, ele vai na sua casa, o Catatreco, né, aqui em São Paulo, que Guarulhos também. Então, assim, tem muitas iniciativas do governo que te ajudam a realizar esse processo. Então, eu tenho aquele material para poder descartar. Será que é reciclado esse material? Se for reciclado, eu já pego, separo e entrego no governo, no ecoponto. Se não for, aí eu jogo no lixo. Mas começar com as ações assim. Quando estiver escovando os dentes, também. Não deixar a torneira ligada, sempre deixar ela. Tá escovando os dentes e deixar desligada. Então são pequenas atitudes que realmente criam grandes impactos. Eu acho que é isso. De pouquinho em pouquinho, Pouquinho, né, pouquinho. a gente faz o muito, né? Sim, uma Então, andorinha faz o desde do verão. simples, do consumo da energia, desligar, né, aquelas coisinhas básicas que as próprias crianças aprendem aí nas escolas, né, torneira deixar desligada, e passa além por coisas mais elaboradas, que o consumo consciente, o que que eu tô consumindo, o que que eu tô comprando, todas essas coisas. E agora confessa aqui pra gente, um hábito que antes de você entrar nesse tema aí, você de fato não tinha e que já mudou, assim, com a pressão, no sentido do trabalho ali, na lida no dia a dia, você não tinha conhecimento ou você não tinha o comportamento e você absorveu, e você faz hoje na sua vida. Gente, vou contar pra vocês. Eu era muito adepto aos copos plásticos. Então, na minha casa tinha muito copo plástico, a gente costuma utilizar muito copo plástico. E aí, quando a gente implantou esse projeto de tirar os copos plásticos, na minha casa eu mudei também. Porque, assim, eu tenho que fazer também minha parte de contribuir de alguma forma. Então, a gente tirou os copos plásticos e voltou a ser os copos de vidro. Não que eu não tenha copo de vidro, né? Eu tenho os copos de vidro, mas eu utilizava mais os copos plásticos. Então, hoje já mudei isso, já colocando também o projeto da RV, que a RV colocou na minha vida também. Então, eu utilizei isso tanto na empresa quanto na minha vida pessoal. E em casa também influencia, né? Demais. Você sentiu que no seu entorno ali da sua família, de tanto falar, também mudou? Porque é cadeia, né? Você vai, pega ali, começa, e outra pessoa vai e faz o exemplo arrasta, né? Sim, Isso foi na sua prática? sim, exemplo, né? Você é o exemplo na sua casa. Então, se as pessoas vão se espelhar de alguma forma. Então, se você começa a mudar seus hábitos, as pessoas que estão ao seu redor, ela vai mudando também. Então, minha família também, eles eram muito adeptos ao copo plástico também, canudo. Então, hoje, ninguém mais utiliza copo plástico, é muito pouco o uso de copo plástico. E canudo também. Então, a gente mudou muito. Eu olho pra minha família e falo, meu Deus, vocês se inspiraram em mim mesmo, vocês são eco-friendly, né? Que as pessoas começam a falar. Então, literalmente, a família agora é eco-friendly. Ô, Bruno, eu agradeço aqui o nosso bate-papo. Passa muito rápido. É um assunto que dá para se desdobrar e dá para entrar em cada tema aqui com muito tempo. A gente não tem esse tempo Uhum. aqui, mas eu queria agradecer você pela presença, tá? Muito obrigada novamente por aceitar nosso convite. Você que está aí do outro lado, vi um pouquinho aqui com o Bruno que é importante não só as ações da instituição, não só do órgão público, mas você também pode começar a ter práticas mais sustentáveis no seu dia a dia e carregar isso aí para sua empresa, se ela ainda não faz, né? Levar esse hábito também. E as organizações entenderem que dá para todo mundo fazer, não importa o seu segmento, com um olhar um pouco mais atento, a gente consegue sim construir processos mais sustentáveis e nos 3 pilares, né, ESG aqui do nosso tema. Bruno, uma última aí, qual que fica a mensagem para o seu público aí, para quem está nos assistindo? Por onde começar, né? Qual que é o primeiro passo? O que a gente faz? Certo. Primeiro passo, gente, entender a sua operação. Entenda a sua operação, verificar o que o meio ambiente, você consegue contribuir para o meio ambiente. Então, no transporte, nossa maior
foco é o transportes, né? Então a gente tem entender a nossa emissão de CO2, se eu tenho material reciclado, se eu tô reciclando isso, mapear essas questões para depois você criar um projeto que de pouquinho em pouquinho você vai mudando a cultura da sua empresa ou da sua casa, entendeu? Então, é igual a gente vem falando, né? Pequenas ações, grandes impactos. Muito obrigado, Tati, aí, pelo convite. E na próxima eu queria estar aqui novamente, viu? No futuro. Nós que agradecemos, Bruno. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou aqui o nosso RV Conecta novamente. Nossa, o bate-papo desse mês, que foi sobre sustentabilidade, que é um tema que está no DNA da RV Imola, né? Já faz parte da essência dos fundadores, do fundador, do seu Roberto, de toda a família Vilela. Então, isso também impulsiona a aplicação de práticas e projetos nesse sentido. Você que já nos segue aí, fique de olho nas nossas redes sociais, no nosso conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, outra curiosidade dentro do ambiente logístico que você queira saber, deixe nos comentários que a nossa equipe vai te responder, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Até, gente.